E aí, beleza? Vamos falar de coisa boa então? Vamos falar de regras do futebol. As regras são publicadas e alteradas pela International Board. Vou deixar um vídeo aí para vocês verem aí, uma explicação bem breve do que se trata a International Board, ok? São 17 regras ao todo. O árbitro deve aplicar as regras respeitando o espírito do jogo, a fim de garantir sua legitimidade e a segurança. Todos devem respeitar e aceitar as decisões do árbitro, considerando que os árbitros são seres humanos e, portanto, podem cometer equívocos. Então beleza, vamos começar com a regra 1, que diz especificamente sobre o campo de jogo. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um resumo das regras, porque são regras pra caramba. São 17 regras, mas todas elas são muito bem detalhadas e acaba ficando grande. Então eu vou fazer um resumo e aí coloco na tela o que está escrito ao pé da letra. Então vamos! Dentro da regra 1 tem o subitem 1, superfície do campo. A superfície do campo tem que ser natural, ou se o regulamento permitir, artificial, como acontece em alguns campos brasileiros, como o do Atlético Paranaense e do Palmeiras, por exemplo. Não pode ter parte natural e parte artificial, ou é uma coisa ou é outra. A cor deve ser verde. Quando houver jogo em campo com gramado artificial, entre equipes ou seleções de países filiados à FIFA, esse deve cumprir os requisitos do chamado padrão FIFA, salvo se a International Board autorizar algo de outra maneira. Beleza? Lembra do padrão FIFA, muito falado na Copa do Mundo, né? É um conjunto de exigências de qualidade que a FIFA tem para que os campos e todos os detalhes do futebol tenham uma qualidade, tenham uma excelência. Então vamos para o subitem 2, marcação do campo. Então o campo é retangular e precisa ter linhas contínuas. Nos campos de grama natural, essas linhas demarcatórias podem ser feitas com grama artificial. Eu não me lembro de ter visto alguma coisa parecida. Pode ser, mas também as pessoas dificilmente falam sobre isso, né? Porque é algo, um detalhe, né? A linha faz parte do campo, tá? Por isso que em alguns momentos ouve-se falar que a bola não saiu porque ela não atravessou toda a linha completamente. O campo é dividido em duas partes por uma linha central, que vai do ponto médio de uma linha lateral a outra. No meio dessa linha central tem um ponto, em volta do qual há um círculo com raio de 9,15 metros. Vai observando aí. Podem ser feitas marcações fora do campo, mantendo uma distância de 9,15 metros a partir dos quartos de círculo dos tiros de canto e perpendiculares às linhas laterais ou de fundo, ou linha de meta. A linha de fundo é chamada de linha de meta ou linha de fundo. Esse quarto círculo do tiro de canto é o local onde cobra o escanteio. Todas as linhas do campo devem ter a mesma largura, não ultrapassando 12 centímetros. Alguém mede para ver se tem realmente 12 centímetros? Não sei. E a linha de meta deve ter a mesma largura das traves e travessão. Em gramado artificial pode usar outras linhas, mas elas precisam ser diferentes das linhas de futebol. O jogador não pode fazer outras linhas no campo, sendo essa atitude antidesportiva punível com cartão amarelo. Vamos então para as subitem 3, dimensões. O comprimento das linhas laterais deve ser superior aos das linhas de meta ou linhas de fundo. Já que é um retângulo, a linha lateral tem comprimento X e a linha de fundo tem comprimento Y. Agora é importante as medidas mínimas e as medidas máximas. Primeiro, para o campo de uma maneira geral. Comprimento das linhas laterais deve ser no mínimo 90 e no máximo 120 metros. Comprimento das linhas de meta ou linhas de fundo, mínimo 45 metros e no máximo 90 metros. 45 é quase um societinho, né? Então você vê, ó, as linhas laterais, como se fosse a base do retângulo, e a linha de fundo, a altura do retângulo. Então, ó, linhas laterais de 90 a 120 metros, linhas de fundo ou linhas de meta de 45 a 90 metros. Se é um retângulo, ele não pode ter o comprimento mínimo e a largura máxima, porque fica 90 por 90, vira um quadradão. Não pode, é um retângulo, tá na regra, tá? Ele pode ter 95 de comprimento? Pode. Pode ter 105 de comprimento? Pode. Pode ter 108,7? Pode. Se está entre 90 e 120, pode. O mesmo para comprimento. Pode ter 55? Pode. Pode ter 82,4? Pode. Tá entre 45 e 90, tá valendo. Item 4, dimensões para jogos internacionais. Aí é que muda e aí é que pode ser um detalhe, tá? Então, ó, existe
Esse que eu falei que é o geral, e também existem as medidas para jogos internacionais. Comprimento mínimo 100, máximo 110. Comprimento das linhas de meta, aí é que vem, hein? 64 no mínimo, 75 no máximo. Por que esses números? Não sei. Então, ó, para jogos internacionais, comprimento da linha lateral 100 a 110 metros e da linha de meta, linha de fundo, 64 a 75 metros. Tranquilo? Não é essa a diferença do geral e dos jogos internacionais. Como as linhas fazem parte do campo, na hora de se medir, tem que medir a partir da borda externa da linha. E a distância do pênalti é marcada a partir do ponto central da marca do pênalti até a borda externa da linha de fundo, da linha de meta. Beleza? Tranquilo? Então vamos para o item 5, área de meta. Qual que é essa área de meta? É aquela área chamada popularmente de pequena área. São traçadas duas linhas perpendiculares à linha de meta. Então, lembra a matemática, ó. Tem aqui a reta, ó, perpendicular é isso aqui, ó. Beleza? Vão traçar as duas linhas perpendiculares à linha de meta a 5,50 metros do interior de cada poste de meta. Essas duas linhas prolongam-se para dentro do campo de jogo por 5,50 metros e são unidas por uma linha paralela à linha de meta. O espaço delimitado por essas linhas e pela linha de meta chama-se área de meta. Então presta atenção, tem aqui a trave, 5,50 metros para cá. Você traça a linha perpendicular, que também terá 5,50 metros dos dois lados. E aí, você vai unir essas duas linhas com uma linha superior, beleza? Simples, foi feita a pequena área. Item 6, área penal. Qual que é essa área penal que eu nunca ouvi falar? É a famosa grande área. São traçadas duas linhas perpendiculares à linha de meta, olha só, linha de fundo, a 16,5 metros do interior de cada poste de meta. Mesma ideia lá da pequena área, né? Tem aqui a trave, dentro da parte interna você vai 16,5 metros para esse lado. E vai traçar linhas perpendiculares de 16,5 metros também. E essas duas linhas são unidas por uma linha traçada paralelamente à linha de meta. Lembra da matemática? O que é paralela? Aqui, ó. Paralela é assim, ó. Elas não se cruzam, são duas retas que não se cruzam, beleza? Vendo? Não é só esporte não, nós também trabalhamos matemática. Em cada área penal será feita a marca do tiro penal, a 11 metros do meio da linha que une os dois postes da meta e deles equidistantes. Conseguiu visualizar? Tem a marca penal, 11 metros da linha de fundo, da parte central lá do gol, tem que ficar bem no meio. No exterior de cada área penal, área de pênalti, é traçado um arco de círculo com 9,15 metros de raio, tendo por centro a marca do tiro penal. Lembra, sabe? Não tem a grande área? Não tem aquele semicírculo? Então, a parte maior, a maior parte, né, daquele semicírculo até a marca penal tem 9,15 metros. É como se você fizesse uma grande bola, um grande círculo com 9,15 metros. E só aparecesse aquela pontinha lá em cima. Tranquilo? Então esses números, né, essas distâncias, é importante saber, porque se cair numa prova, ou sabe ou não sabe. Item 7, área de tiro de canto. A área de tiro de canto é marcada por 1/4 de círculo com um raio de 1 metro a partir de cada bandeira de canto e no interior do campo. Sim, eu sempre que vejo jogo tenho a impressão que o cobrador de escanteio vai chutar aquela bandeira. Então, ó, olha aí os detalhes dessa região, da área de tiro de canto. Vamos para o subitem 8, postes de bandeiras. Em cada canto do campo de jogo deve ser colocado um poste de bandeira, com 1,5 metro no mínimo de altura, a altura do soteudo, né? Cuja ponta não pode ser pontiaguda e no qual devem ser colocadas bandeiras. Postes e bandeiras também podem ser colocados no meio de campo, no mínimo a 1 metro de distância das linhas laterais para fora do campo. Já viu isso em algum jogo? Bandeiras no meio do campo? Eu nunca vi. Mas está na regra que é permitido. Item 9, área técnica. Sabe aquela região onde o técnico fica lá na beira do campo passando instruções? Lá é a área técnica. Em campos que tem banco de reservas haverá área técnica. Ela vai se estender em 1 metro para cada lado do banco e ficar a pelo menos 1 metro da linha lateral. Então tem um banco aqui, 1 metro para cá, 1 metro para cá, sobe e fica a 1 metro de distância da linha lateral. Quem pode ficar na área técnica é definido em regulamento. Deve ter apenas uma pessoa na área técnica passando instruções e essa deve comportar-se de maneira adequada. No futebol, difícil, hein? Item 10, metas. Metas. O objetivo é o gol. Simples.
As metas são colocadas no centro de cada linha de meta. A trave pode ter 4 formatos: quadrado, retângulo, redondo ou elipse. Normalmente se vê as traves em formato redondo. A largura, olha, isso é importante saber. Todo mundo aí que estuda futebol, ou até mesmo quem gosta de futebol, sabe o tamanho dos gols, né? Largura, 7 metros e 32, altura, 2 metros e 44. Então, ó, 7,32 por 2,44. Só por uma curiosidade, a rede de vôlei do masculino tem 2 metros e 43. Então, às vezes, né, para associar, você pega uma outra referência e fica mais fácil de lembrar. Futebol, 2,44. Rede do masculino no vôlei, 2,43. Ou seja, dá para jogar vôlei com a rede de futebol, né? A cor deve ser branca e a largura deve acompanhar a linha de meta, ou seja, deve ter no máximo 12 centímetros. Se der algum problema com a trave, quebrar, danificar, alguma coisa assim, o jogo deve ser interrompido e só reinicia com a bola ao chão depois que tiver resolvido o problema. Mas se não der para arrumar outra versão, o jogo é encerrado. E um problema, pode ser um raio, quebrou a trave, tem que arrumar. Não der para arrumar, principalmente outra versão, acabou o jogo. Não é permitido usar materiais flexíveis ou perigosos no lugar das traves. Pode usar rede, desde que ela seja apoiada e não atrapalhe o goleiro. Viu? Então esses são os detalhes da meta das traves. Segurança, o subitem dessa parte das metas. As metas, inclusive as móveis, devem ser fixadas ao chão de maneira segura. Ó, olha aí, detalhes da meta, né? Tem um golzinho bonitinho desenhado, altura, largura. Lembra? Largura 7,32. Altura 2,44. Que vem na cabeça isso, hein? Perguntar numa prova, cara, não pode errar um item desse, hein? Números assim, ó, tem que ter decoradinho, bonitinho. Item 11. Tecnologia de linha de meta. Vamos lá, um resumo. É um item grande, né? Então vamos fazer um resuminho. A TLM, o que é TLM? Tecnologia de linha de meta, é como nós estamos falando. Serve para verificar se a bola entrou ou não no gol. Essa tecnologia deve ser muito rápida e informar diretamente ao árbitro. Por ser uma tecnologia precisa, é necessário que seja muito bem inspecionada e estar de acordo com o padrão FIFA Quality Pro. Antes de começar o jogo, o árbitro deve testar a tecnologia. Então olha aqui um exemplo de gol ou não gol através da tecnologia. Ótimo. Item 2, publicidade comercial. Esse é daqueles itens que, se você não for da área de publicidade, ou se você não tiver uma empresa que trabalha com isso, é aquele negócio que, né, não acrescenta muito. Mas, tá na regra, temos que ver. É proibido qualquer tipo de publicidade comercial, real ou virtual, no campo de jogo. Então no campo, só o relevado, só o verde e as linhas demarcatórias. E também tem outros espaços dentro do campo, né? Ali dentro do gol também não pode, nas áreas técnicas também não, e lá na área de revisão do VAR. Nós vamos falar do VAR especificamente, tá? Evidentemente que essas proibições só acontecem no momento em que estiver acontecendo o jogo. Se tiver um intervalo e alguém quiser colocar uma publicidade, for pago, né? Quiser colocar uma publicidade dentro do campo, pode, sem problema. Qualquer outra dessas áreas que foram ditas. Mas, enquanto estiver ocorrendo o jogo, não pode. Olha, nas traves, nas redes, no poste e na bandeira de tiro de canto também não pode ter publicidade. Beleza? E também tem alguns detalhes para publicidade que é permitida. Ela deve situar-se no mínimo a 1 metro das linhas laterais do campo de jogo, a mesma distância da linha de meta que seja igual à profundidade da rede da meta. Então, ó, tem a rede, vai colocar naquela parte da linha de meta, tem que estar na mesma distância da rede do gol. A 1 metro de distância da rede da meta. Então tem a rede, tem que estar pelo menos 1 metro de distância. Item 13, logotipos e emblemas. É proibida a reprodução real ou virtual de logotipos e emblemas representativos da FIFA, confederações, federações nacionais de futebol, organizadores de competições, clubes e outros órgãos no campo de jogo, nas redes das metas e nas áreas que estas delimitam, nas metas e nos postes de bandeiras de canto durante o jogo. Lembra? É a mesma coisa da publicidade, né? Não pode, dentro do campo de jogo, nessas diversas áreas, enquanto estiver rolando o jogo. A reprodução dos referidos logotipos ou emblemas só é permitida nas bandeiras dos mastros de canto. Subitem 14, árbitros assistentes de vídeo, o nosso famoso VAR. Muita gente gosta, muita gente não gosta, às vezes ele ajuda, às vezes atrapalha, enfim, vamos falar do VAR. Nos jogos usando o VAR, deve ter uma sala de vídeo, pelo menos uma área de revisão. Aquela cabine onde o árbitro vai para olhar assim, ó, e ver se teve algum problema na sua decisão. Sala de operação de vídeo.
subitem do item 14. Sala de vídeo é o local onde o árbitro, assistente de vídeo, VAR, seu assistente, o técnico de repetição, quem coloca os replays, executam o seu trabalho. Deve estar localizado no mesmo estádio, perto ou em local mais distante. Você coloca onde quiser. Durante o jogo, somente pessoas autorizadas podem entrar na sala de vídeo ou se comunicar com o VAR. Um jogador, jogador substituto, jogador substituído ou oficial de equipe que entrar na sala de vídeo será expulso. Área de revisão do árbitro. Então, como já foi dito, os jogos que utilizam VAR tem que ter essa cabine aí de revisão. E essa área de revisão será localizada em lugar visível fora de campo, claramente marcada. Todos os jogadores, né, sejam eles que estiverem jogando, substituído, né, oficial de equipe, que entrar nessa área de revisão será advertido com cartão amarelo. Tá? Então, ó, se entrar na sala de vídeo é expulso. Se entrar na sala, na área de revisão, ali na cabine de revisão, fica lá do lado do árbitro, ele toma um cartão amarelo, tá? Olha aqui, um exemplo, né, onde ele fica localizado ali, ó, fora de campo. Beleza? Então essa foi a regra 1. Quantos subitens, estou dizendo, o negócio é grande, mas vamos com calma, vamos com fé, que tudo vai dar certo. Regra 2. A bola. Item 1 da regra 2. Características e medidas. A bola tem que ser esférica, de material adequado, ter circunferência de 70 centímetros no máximo e 68 no mínimo, ou 27 a 28 polegadas. Pesar no máximo 450 gramas, 16 onças, e no mínimo 410, 14 onças no começo do jogo. No decorrer do jogo pode alterar, faz parte, né? Chutando toda hora, mas no começo do jogo tem que ter essas características. Precisa decorar esse número, cara. Faz alguma coisa para decorar, sei lá. Mas tá na regra. Se tá na regra e a prova pediu, né, tem que decorar. Então, ó, máximo 450 gramas, mínimo 410 gramas. Tamanho máximo 70 centímetros de circunferência e mínimo 68. Beleza? E a pressão? A pressão deve ser equivalente a 0,6 a 1,1 atms, que é a atmosfera, ao nível do mar. Cara, quem vê isso? Difícil, mas tá na regra. 0,6 a 1,1 atm, ou 600 a 1100 gramas por centímetro quadrado. Difícil. Todas as bolas utilizadas em jogos disputados em competição oficial organizado pela FIFA ou confederações devem conter um dos seguintes logotipos. Olha aí. Cada um desses logotipos ou referências indica que a bola foi testada oficialmente. Tranquilinho. Onde a TLM for utilizada, as bolas com tecnologia integrada devem possuir um dos logotipos acima referidos. A bola com chip, para mostrar se foi gol ou não, tem que ter esse logotipo. Não é permitido publicidade na bola. O que pode ter na bola? O logotipo da marca, o logotipo do campeonato e o nome do organizador da competição. E ainda o regulamento vai determinar quais os tamanhos dessas marcações que terão na bola. Item 2, substituição de bola defeituosa. Se a bola ficar defeituosa, o jogo será interrompido e reiniciado com a execução de um bola ao chão no local em que a bola ficou defeituosa. Bola murchou, deu problema, para o jogo, troca a bola e começa com bola ao chão. Se a bola ficar defeituosa antes da execução de um tiro de saída, que é o famoso pontapé inicial, tiro de canto, escanteio, tiro livre, cobrança de falta, tiro penal, tiro livre da marca penal ou arremesso lateral, o jogo será reiniciado de acordo com a correspondente regra. Antes de qualquer desses lances, percebeu que a bola está ruim? Troca e vai pro jogo. Acabou. Se a bola ficar defeituosa depois da execução para frente de um tiro de pênalti e antes de tocar em qualquer jogador, no travessão ou nos postes da meta, o tiro será repetido. Então, cobrou o pênalti, a bola murchou, deu algum problema? Repete. Poderão ser colocadas em volta do campo bolas adicionais para agilizar o jogo, né? Essa é uma medida muito boa. Mas depende dos gandus devolverem, né? Então, com relação à bola, é isso. Não tem muito o que falar. O detalhe são as medidas. Lembra? Vamos lá então. Peso. 450 gramas no máximo, 410 no mínimo. Circunferência. Esqueceu? 70 centímetros de circunferência no máximo, 68 no mínimo. E pressão. 0,6 a 1,1 atm ou 600 a 1100 gramas por centímetro quadrado. Tranquilo? Então, regra muerta. Então vamos para a regra número 3. Os jogadores.
Item 1, número de jogadores. Todo mundo sabe, né, que as partidas são disputadas por duas equipes, com no máximo 11 jogadores de cada lado, e um desses é o goleiro. Nenhum jogo começará, nem continuará se uma ou ambas as equipes tiverem menos de 7 jogadores. Repito, não começa e nem continua se tiver menos de 7 jogadores. Se a equipe estiver com 7 e algum jogador abandonar a partida, deixando sua equipe com menos de 7, o árbitro pode deixar o jogo rolar, aplicando a lei da vantagem. E aí, quando a bola parar, ele encerra o jogo. Não seria muito fácil, né? Imagina, tá lá com 7, né? O time pegando no contra-ataque, o maluco sai, falou, opa, tá com menos de 7, tem que encerrar. Aí o árbitro deixa rolar e, assim que a bola parar, encerra o jogo. Tem competições que exigem a relação de jogadores antes do início da partida. Se uma equipe chegar com menos de 11 jogadores e tiver que começar a partida porque os outros estão a caminho, esses que chegarem depois só poderão entrar se os seus nomes estiverem na lista enviada antecipadamente. Tá? É bem coisa de futebol amador, né? Mas vai que acontece algum campeonato profissional nesses longínquos do mundo, né? Do Brasil e do mundo. Então a regra diz, pode começar com 7. Mas tem outros para vir, não importa, eles estão vindo, depois eles entram. Mas só vão entrar se tiver o nome na lista enviada previamente, beleza? Item 2, número de substituições. Competições oficiais. O número máximo de substituições em competições oficiais é 5. O número máximo de substituições em competições oficiais é 5. E deve ser estabelecido pela FIFA, confederações e associações nacionais. Exceto, claro, tem que ter uma exceção, uma regra, para competições das respectivas principais divisões de ambos os sexos, masculino e feminino. Inclusive nas competições internacionais de clubes, nas quais o número máximo de substituições é 3. Então, o número em jogos oficiais é 5, mas nas principais divisões, seja masculino ou feminino, e nos campeonatos internacionais, o número máximo é 3. O regulamento da competição deve indicar o número de substitutos que podem ser inscritos, sendo no mínimo 3 e no máximo 12. Então no banco de reservas podem ficar no máximo 12 atletas. Se a partida for para prorrogação, a equipe terá direito a fazer mais uma substituição, independentemente de ter feito todas durante o período de jogo normal ou não feito todas essas substituições, ok? Tem direito a mais uma. Mas é possível ter um maior número de substituições? Sim. As equipes envolvidas têm que chegar a um acordo quanto a esse número máximo antes do início do jogo. Se o árbitro não for informado ou as equipes não chegarem a um acordo, fica valendo o número máximo permitido pela regra. Retorno de jogador substituído. Quem acompanha futebol sabe muito bem que o cara que saiu, né, o jogador que saiu, não pode retornar. Mas, em alguns casos sim, pode acontecer isso. Em jogadores das divisões de base, veteranos e jogadores com necessidades especiais. Mas é sujeito à aprovação da Associação Nacional, Confederação ou FIFA. Tudo pode ser modificado, mas precisa ser feita a comunicação prévia e precisa ter a aprovação. Procedimento de substituição. Agora entra aquele negócio no futebol que é um ritual para substituir, precisa de um monte de coisa. É bem coisa do futebol, precisa de uma frescura toda para substituir, mas tá aqui. Item 3, procedimento de substituição. O nome de todos os substitutos devem ser comunicados ao árbitro antes do início da partida. Um substituto que não for informado, que não for relacionado, obviamente não estará apto a entrar em campo. E agora vem os procedimentos para a substituição. O árbitro deve ser informado antes da realização de qualquer substituição. O jogador a ser substituído tem que ser informado, exceto se já tiver saído. Acontece, de um jogador que machucou, sai de carrinho, e aí ele vai ser substituído, aí beleza, não precisa daquele ritual de saída. Mas se não acontecer isso, ele deve receber a autorização do árbitro para poder sair e também deve sair pela linha mais próxima onde ele estiver, a não ser que o árbitro indique que ele tenha que sair lá pelo meio de campo. Esse detalhe sobre a substituição, ela pode ser vista na circular 17 de 2019 da International Board. O jogador substituído deverá dirigir-se imediatamente para o banco de reserva, que é a área técnica, ou para o vestiário, e não participará do jogo novamente, exceto naqueles casos que já foram falados. Se o jogador substituído se recusar a sair, o jogo continua e a substituição não é realizada. Lembra do Ganso, que meteu o louco e não quis sair quando o técnico Dorival Júnior pediu?
E em que momento pode acontecer essas substituições? Elas podem acontecer durante a paralisação da partida, pela linha do meio, depois que o jogador a ser substituído houver saído do campo. Então o jogador que vai entrar tem que esperar o jogador que vai ser substituído sair do campo. E também o árbitro precisa autorizar. Frescurada, é só trocar. E a substituição é consumada quando o substituto entra em campo. E outra coisa importante, mesmo o jogador que foi substituído, se ele ficar lá na área técnica, no banco de reservas, ele está submetido à autoridade do árbitro. Ele não pode dar uma de doido, ficar lá xingando, reclamando, que ele pode ser expulso da mesma maneira. Item 4, troca de goleiros. Qualquer jogador pode trocar de posição com o goleiro. Sabia disso? Qualquer jogador que estiver em campo apto pode ir para o gol. Mas, claro que o árbitro deve ser informado dessa troca, e essa troca precisa ser feita durante uma paralisação. Item 5, infrações e sanções. E isso, claro, nós estamos falando no momento aí da substituição. Se um substituto iniciar o jogo em lugar de um jogador indicado para ser titular e o árbitro não for informado dessa mudança, então lá vai começar o jogo, tem a lista dos titulares e a lista dos reservas. Na hora que o árbitro vai conferir, ele olha e fala: opa, esse aqui está indicado para começar no banco de reserva, mas está em campo. O que acontece? O árbitro permite que o substituto continue em jogo, senão começou a partida. Nenhuma sanção vai ser aplicada ao substituto. Um jogador designado pode tornar-se substituto e vice-versa, ou seja, ele vai ter que indicar e alterar a lista que foi entregue previamente. Vai acontecer de o clube ter uma substituição diminuída? Não. Como não começou o jogo, né? E aí o árbitro vai registrar o fato às autoridades competentes. Quando houver substituição no intervalo ou antes de começar a prorrogação, essa substituição deve ocorrer e deve ser completada antes do início do jogo ou do reinício do jogo. Se o árbitro não for informado, o jogador substituto pode continuar a jogar e não deve sofrer punição disciplinar. E claro, o árbitro vai falar para as autoridades competentes. Os caras fizeram lá, não cumpriram o procedimento correto, tá? E se um jogador trocar de posição com o goleiro sem o árbitro ser informado? O árbitro permite que o jogo continue, deve advertir ambos os jogadores com cartão amarelo, mas isso ele vai fazer quando a bola estiver fora de jogo, na primeira oportunidade. A menos que essa mudança tenha sido feita no intervalo da partida ou da prorrogação, no intervalo da prorrogação, ou mesmo antes da prorrogação ou antes da cobrança de pênaltis. Por qualquer outra infração a esta regra, os jogadores devem ser advertidos por cartão amarelo. Sempre é o cartão amarelo. Não vai me expulsar o cara, mas se ele já tiver amarelo, babou. O jogo deve ser reiniciado com um tiro livre indireto do local em que a bola se encontrava no momento da interrupção do jogo. Item 6. Jogadores e substitutos expulsos. Um jogador substituto expulso, antes de ser entregue a relação de jogadores, não pode ser relacionado, ou seja, tem que cumprir suspensão. Depois de entregue a relação e antes do início do jogo, pode ser substituído por um substituto designado, sendo que esse não pode ser substituído. O número de substituições que a equipe pode efetuar não é reduzido. Então, antes do início do jogo, viu lá o cara: você está suspenso, sai do meu campo. E aí coloca outro. Após o início do jogo, não pode ser substituído. Ou seja, o cara vai sair e o time vai ficar com a menos. Um substituto inscrito que seja expulso antes ou depois do tiro de saída do jogo não pode ser substituído. Item 7. Pessoas extras no campo de jogo. Esse aqui eu vou dar uma resumida, porque é grande. O técnico e os oficiais de equipe relacionados são oficiais de equipe. Tá escrito assim: oficiais de equipe relacionados são oficiais de equipe. Quem não for técnico, oficial de equipe ou jogador relacionado é considerado agente externo. Se alguém que não for jogador apto a jogar entrar em campo, o árbitro deve parar o jogo somente se houver interferência. É que às vezes acontece lá de o maluco entrou, a bola está do outro lado do campo, deixa o jogo rolar, depois tira esse louco. Ordenar sua saída quando o jogo parar, tomar medidas disciplinares apropriadas. Se essa interrupção for causada por oficial de equipe, jogador reserva, substituído ou expulso, o time será punido com tiro livre direto ou pênalti. Dessa eu não sabia. Se a interrupção for por agente externo, o jogo é reiniciado com bola ao chão. Se a bola for entrando no gol e a interferência não atrapalhar o defensor, o gol é marcado, mesmo tendo havido contato com a bola, a não ser que a interferência seja um integrante da equipe atacante. Então, a equipe está atacando, tem lá uma interferência, mas não atrapalha o defensor, a bola vai pro gol, é gol. Mas, caso essa interferência seja alguém do time que está atacando, aí não é gol. Item 8. Parece que não acaba mais. Muitos itens, pelo amor de Deus. 8. Jogador fora do campo de jogo. Se o jogador que precisa de autorização do árbitro para regressar ao campo, regressar sem sua autorização, o árbitro deve.
Então o cara saiu. Saiu, para voltar precisa autorização do árbitro. Se ele voltar sem essa autorização, o árbitro vai interromper o jogo, mas não imediatamente, se o jogador não interferir no jogo, ou em um oficial de arbitragem, ou se uma vantagem puder ser concedida. Advertir o jogador com cartão amarelo. Se o árbitro interromper o jogo, seu reinício deve ser com um tiro livre direto, executado no local da interferência, com um tiro livre indireto, executado no local em que a bola se encontrava no momento da interrupção, se não houver interferência. Então, ó, o cara tá lá fora, ele precisa voltar e precisa da autorização do árbitro. Se ele voltou sem autorização, o árbitro ele não vai parar o jogo se o jogador voltar e não interferir. Depois, quando o jogo parar, ele vai dar cartão amarelo. Mas, se esse jogador voltar e interferir, o árbitro vai parar, vai dar tiro livre direto do local onde houve a interferência. Ele pode também parar e dar tiro livre indireto do local onde a bola estava no momento da interrupção. Entendido? Se o jogador ultrapassar uma das linhas limítrofes do campo de jogo em razão de um movimento do jogo, não comete qualquer infração. Então você já percebeu alguns lances que o jogador está bem próximo da linha lateral ou da linha de fundo, dá aquele tapa na frente e para desviar do marcador passa por fora da linha limítrofe do campo e depois retorna. Isso é permitido, tranquilo, beleza? Item 9, gol marcado com pessoa extra no campo de jogo. Esse aqui é grandão também, vou dar uma resumida. Se houve gol com agente extra em campo, o gol deve ser invalidado se o agente extra for do time que marcou o gol. O jogo é reiniciado com um tiro livre direto do local onde a pessoa extra estava. E também se o agente extra interferir no gol, salvo naquele caso já explicado anteriormente. Não lembra? Então vê lá, item 7, pessoas extras no campo. Beleza? Continuando. E quando o gol deve ser validado? Quando esse agente externo for do time que tomou o gol, ou quando esse agente externo não interferir na jogada. Se o gol acontecer e o árbitro só perceber a presença do agente externo na hora do reinício da partida, o gol continua sendo validado. Se o maluco continuar no campo, o árbitro deve interromper o jogo, ordenar a saída desse agente externo e reiniciar com bola ao chão. Tudo isso deve ser relatado às autoridades competentes, deve ser escrito em súmula. Então vamos enfim para o último item. Item 10, capitão de equipe. O capitão de uma equipe não desfruta de qualquer privilégio, mas tem um certo grau de responsabilidade pela conduta de sua equipe. Alguém já ouviu falar que o capitão é a voz do técnico dentro de campo? Exatamente, ele comanda a sua equipe. Ele não tem liberdade e autoridade para ficar reclamando e falando com o árbitro. Entendido? Regra 3, feito. Regra 3, explicadinho. Ótimo.